pouca, vai de acordo com o convidado, mas, pô, já estamos fechando mais um mês, cara. Todo Muito dia por massa, aqui. muito massa. É, Cara, o Eu Tava Lá começou comigo sozinho, gravando no meu celular, assim. O primeiro é episódio foi celular. com o Maurício Meirelles. Aí o Maurício. É porque, assim, o projeto do Eu Tava Lá, ele surgiu numas férias, assim. Foi. Uhum. Não era férias, né? Era um recesso de final de ano. O escritório do Não Salvo parou de funcionar depois da CCXP e a gente combinou de voltar em janeiro. E aí eu viajei pro sul, minha namorada foi junto. E aí, na viagem, eu fui falando pra ela que, pô, eu quero muito ter um outro podcast pra quando voltar pra São Paulo, eu dizer que eu faço podcast todo dia, de segunda a sexta-feira. Porque lá no Não Salvo eu fazia de terça a sexta, né? Aham. E aí eu queria um pra segunda-feira. E aí, putz, muita conversa. A gente visitou a Rádio Atlântida lá em Porto Alegre, que é uma rádio que tem um programa chamado Pretinho Básico, que eu sou muito fã, ouvi muito na adolescência, assim. E troquei ideia com os caras, falei com o Cosma, que é um cara que participa bastante até do Eu Tava Lá, sobre a ideia que eu tinha. E, enfim, voltei para São Paulo com essa coisa de fazer um outro podcast. E aí cheguei no formato do Eu Tava Lá por uma junção de aprendizados que eu tinha tido em outros projetos, assim. Quando eu tava Uhum. lá no Sul e gravava podcast remoto, era uma bosta porque a minha conexão era muito ruim e o equipamento era muito ruim, e aí não dava certo. Quando eu vim para São Paulo, a gente gravava presencialmente, e aí era maravilhoso, porque Aham. não tinha preocupação com a internet, era só botar o microfone ali, todo mundo sentar junto e gravar. Só que eu queria que eu tava lá fosse com qualquer convidado. Tipo, hoje, um pouco antes de entrar nessa gravação aqui, eu tava gravando com o Júnior Gruvador, que é baixista, tem aquela história foda que ele tocou no Rock in Rio lá com a banda do Jack Black, só que o cara mora em Natal. Então eu Aham. nunca teria gravado esse episódio com ele hoje se não tivesse sido remoto. E, Sim. e aí eu criei uma bengala para sustentar Eu Tava Lá, que era o fato de que eu faço ligações por telefone para o convidado. Não é por telefone de verdade, é remoto assim como a gente tá fazendo, mas na edição o meu editor Fica a cria toquezinha ali lá. o Aham. toquezinho do telefone e tal, que é para justificar por que o meu áudio é bom e o áudio do convidado é uma bosta, que sempre, por melhor que seja, vai ser pior que o meu, e aí eu falo, é o telefone que é assim. E aí a gente criou esse formato, e o lance das histórias foi porque eu tava já fazendo o Não Ovo há mais de 3 anos e eu sabia que as pessoas adoravam as histórias. Quando a gente contava alguma história pessoal, bombava muito, assim, às vezes mais do que o tema do episódio, o que era comentado durante a semana era a história que alguém contou. E aí tinha Aham. histórias clássicas que a gente contava várias vezes e tal. E o lance dos remédios também foi muito isso, porque brincavam muito que eu não tinha muita história. Porque eu sempre fui o cara mais nerd, assim, passava boa parte da minha vida em casa. E a Aham. pandemia, pra mim, tem sido um ano normal, porque eu já não saía de casa antes mesmo. Então agora a diferença é que eu não posso mais nem ir no restaurante que eu curtia, sair pra jantar fora. Aí tu pode falar assim, Mas agora vocês estão vivendo o que eu vivo normalmente, galera. cara, normal. Assim, Bem-vindo ao claro meu que mundo. tive momentos assim de ficar chateado porque queria encontrar amigos, queria fazer coisas e não pude fazer, mas eu tenho certeza que eu fui das pessoas que menos sofreu da pandemia porque eu realmente não saía de casa antes e já Aham. trabalhava bastante de casa antes do Não Salvo e depois foi mais natural ainda. E aí, cara, eu curti muito assim de começar a poder fazer Eu Tava Lá de uma forma totalmente independente. E aí o Sim, sim. podcast foi crescendo e eu fui conseguindo investir em equipamento, fui melhorando tudo e tal. Mas o primeiro episódio era eu e o Maurício Meirelles que tinha topado contar a história e eu queria manter E essa ele tem coisa das histórias história. porque tem muito, e o trabalho dele Meirelles, é porra. contar a história, né? O cara é o comediante stand-up e o comediante Aham. stand-up nada mais faz do que contar piadas em cima de coisas que ele viveu. E aí eu queria que esse lance das histórias fosse o carro-chefe do podcast e eu não queria ter um problema que se tinha no Não Ovo, que era as histórias acabarem, né? Aham. Chega um ponto que as histórias não existem mais e eu era um cara que não tinha tanta história sobre muitas coisas que se falava. E trazer um Quando foram convidado falar de diferente vai sempre remédio, ser. quando foram Aham. falar de remédio, eu falei, porra, isso aqui eu sei. E aí contei uma história de remédio. E aí, eu tava lá, eu falei, vai ser um convidado diferente por semana, porque as histórias não acabam. E eu nem sou o protagonista do podcast, né? Eu sou o apresentador do podcast e o protagonista, cada semana, é uma pessoa diferente. E aí foi um formato que deu muito certo. E aos poucos foi melhorando e em 2018, quando eu mudei pra cá, 2019, quando eu mudei pra cá, eu montei um estúdio em casa e aí hoje fica tudo organizado aqui pra quando eu precisar gravar, eu venho pra cá, gravo. E o resto do tempo tem uma equipe que trabalha comigo para as coisas acontecerem.